pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, sexta-feira, dia 12 de janeiro de 2024. E bem, hoje o mercado opera misto nesse fechamento de semana, depois de a inflação ao consumidor dos Estados Unidos ter vindo acima do esperado ontem e com a inflação ao produtor na agenda americana para hoje, além também do começo da temporada de resultados por lá. Na Ásia, hoje o fechamento lá ficou sem direção definida, com o Japão seguindo o movimento de alta da semana e com a China repercutindo os dados de inflação. A inflação ao consumidor chinês caiu menos do que o esperado, o que de certa forma alivia um pouco as expectativas sobre o ritmo de atividade do país, mas ainda assim, com a inflação em queda por lá, o mercado segue bem cauteloso quanto ao ritmo de crescimento chinês. Na Europa, hoje o viés é mais positivo, o mercado lá hoje está refletindo o crescimento do PIB do Reino Unido. Em novembro, o PIB do país cresceu 0,3%, acima do 0,2%, que era a expectativa, o que pode sinalizar uma melhora para o ritmo de atividade do país. Nos Estados Unidos, ontem a sessão fechou sem direção definida. Lá ontem o Dow Jones subiu 0,04%, S&P caiu 0,07% e o Nasdaq fechou estável no 0 a 0. O destaque ontem foi a inflação ao consumidor americano, que, como eu disse, veio acima do esperado, o que em tese pode diminuir as chances de uma queda de juros tão cedo. Além disso, a diretora do Fed de Cleveland, a Loretta Mester, ontem ela disse que março provavelmente é muito cedo para a gente ver um corte de juros. Ainda assim, lá na CME em Chicago, na Bolsa de Derivativos, as apostas são de quase 70% de chances para um corte de juros de 0,25 na taxa de juros dos Estados Unidos na reunião de março. Um outro destaque foi a aprovação pela SEC para a negociação de ETFs de Bitcoin à vista no mercado americano, o que vem agitando o universo cripto nessas últimas semanas e fez os papéis das empresas ligadas a esse setor acabarem operando com bastante ganho durante boa parte do dia, mas acabaram fechando em queda. Na agenda de hoje, a gente vai ter a inflação ao produtor dos Estados Unidos, que apesar de menos relevante, pode confirmar a visão de uma desaceleração para um ritmo mais fraco da inflação. Fora isso, começa hoje também a temporada de resultados do último trimestre do ano passado, com os grandes bancos começando essa temporada, o que pode ajudar o mercado a entender se a economia americana vai conseguir diminuir a inflação sem perder tração no crescimento. Atualizando as bolsas agora, S&P Futuro cai um pouco, queda de 0,01%. Lá na Europa, o Eurostock 600 está subindo 0,74% e o FTSE de Londres subindo 0,68%. No Japão, o Nikkei fechou com alta de 1,5% hoje. No Xangai, Composite caiu 0,16% na China. O índice dólar, o DXY, subindo 0,08%. Juros de 10 anos do mercado americano também com alta de 0,08%, cotado a 3,98% no anualizado. O petróleo está subindo bastante nessa manhã. O petróleo Brent agora sobe 3,7%, cotado a $80,30 o barril. Petróleo ontem que já teve uma alta depois que o Irã apreendeu um navio petroleiro na costa de Omã, o que aumentou bastante a perspectiva de uma escalada no conflito lá no Oriente Médio. Durante o dia, a gente teve várias notícias de que os Estados Unidos e o Reino Unido já têm feito alguns ataques militares ao Iêmen em resposta a esses ataques contra embarcações lá no Mar Vermelho, que tem feito o petróleo disparar nessa madrugada. O minério de ferro fechou com mais uma queda nessa madrugada lá na China, depois que as exportações anuais caíram pela primeira vez em 7 anos. Lá em Dalian, hoje o minério caiu 1,76% e fechou cotado aos $133,55 a tonelada. Aqui no Brasil, ontem o Ibovespa fechou com queda de 0,15% e terminou o dia nos 130.649 pontos. Dólar caiu 0,4%, fechou cotado aos R$ 4,87. A curva de juros por aqui caiu em quase toda a extensão, mesmo com o IPCA de dezembro que veio acima do esperado. A expectativa era de uma inflação mensal em dezembro de 0,48% e o número veio com uma alta de 0,56%. Apesar disso, a leitura de que isso não deve mudar o ciclo de quedas para a taxa Selic, que deve sofrer pelo menos mais 2 quedas de 0,5%, mas dificilmente esse ritmo de cortes vai acelerar. Nas ações, destaque para a alta de 2,6% para PetroRio, que ontem subiu, acompanhando a alta do petróleo. Ainda no setor, a Petrobras, que tem mais peso no Ibovespa, também fechou com alta de 0,8%. A Vale ontem interrompeu uma sequência de 8 sessões de queda e teve o primeiro dia positivo nesse ano, subindo 0,5%, acompanhando a recuperação do minério de ferro na China na sessão de ontem. Na queda, destaque para MRV, que ontem despencou quase 12%, com o mercado especulando que a companhia pode reduzir as projeções para esse ano e também na expectativa com a publicação do relatório de prévias operacionais que saiu ontem, depois do fechamento de mercado. Bom, para fechar, a nossa agenda aqui hoje está bem vazia. O mercado local deve responder a essa alta do petróleo, a queda do minério de ferro e a inflação ao produtor lá nos Estados Unidos, que pode acabar influenciando as expectativas com relação a juros no mercado global. Bem, esses são os destaques. Eu agradeço a sua companhia, te desejo um excelente dia e um excelente final de semana. Um grande abraço, valeu e até segunda-feira.